Nesse vídeo nós iremos debater a seguinte questão: qual a melhor forma de remunerar o acionista? Os dividendos ou a recompra de ações? E não é tão óbvio quanto parece. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Antes de nós definirmos qual seria a melhor forma de remuneração, antes precisamos entender brevemente o conceito de cada uma. Os dividendos, conceito muito simples que você já deve estar cansado de saber, é a parte dos lucros apresentados por uma empresa em dado período que é distribuída aos acionistas. Muito simples, a companhia apura seus lucros em determinado trimestre ou em determinado exercício financeiro um ano, ela pega parte desses lucros e distribui aos acionistas. O artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas diz que, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado deve ser destinado aos acionistas, na forma de proventos, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. O estatuto pode prever um percentual maior e, obviamente, que se a empresa não tiver um lucro, ela não vai distribuir dividendo. Já a recompra de ações, que é outra forma de remuneração, ocorre quando parte dos lucros da empresa é usada na compra de ações em livre circulação no mercado, chamado free float, da mesma empresa compradora. Ou seja, vai lá, pega parte do lucro e não distribui diretamente aos acionistas, mas faz compra das suas próprias ações que estão ali negociadas no mercado, trazem para dentro da empresa, na sua tesouraria e fazem esse lançamento para fins de posterior cancelamento ou até posterior venda das ações. Bom, o que faz mais sentido é o cancelamento. Isso gera valor ao acionista. A empresa, antes de fazer essa remuneração, ela tem ali algumas reservas legais. Então veja só, existe a reserva legal dos lucros de uma empresa. Em todo exercício, quando a companhia apura um lucro, 5% é destinado a uma reserva, a uma conta de reserva legal, até o limite de 20%. A companhia pode prever outras reservas, como uma reserva de contingência, uma reserva de incentivos fiscais, enfim, ela tem ali algumas reservas. Então a parte do lucro que vai para dividendos e recompra de ações é aquela que não está em nenhuma reserva, tá? Só para você ter uma ideia de como funciona isso. Então, só reforçando aqui o conceito de recompra, trazido pela B3, periodicamente o Conselho de Administração da companhia, que é o maior órgão administrativo da empresa, está acima da diretoria, mas abaixo da Assembleia Geral, que é o maior órgão da SA, autoriza programas de recompra de ações da empresa com o objetivo de maximizar a geração de valor ao acionista através de uma administração eficiente da estrutura de capital. As ações adquiridas podem ser canceladas ou utilizadas para atender ao exercício de opções de compra de ações. Aqui ainda não previu que você pode fazer essa recompra não para remunerar os acionistas, mas para remunerar a sua diretoria. Então a diretoria pode ser remunerada dessa forma, porque como ela recebe ações, os diretores recebem as ações muitas vezes como bônus. Se você faz a recompra, você está remunerando esse diretor. E a resposta para a nossa pergunta no primeiro momento depende do cenário. Como assim depende do cenário? Se você olhar aqui para o mercado norte-americano, a resposta para mim seria única: a recompra de ações é a melhor maneira de remunerar o acionista. E por que isso? Porque nos Estados Unidos existe a tributação sobre os dividendos, conforme traz inclusive a Avenue, de 30% retido na fonte do dividendo. Então, aquele dividendo que, por exemplo, você tem ali ações da Coca-Cola. A Coca-Cola vai te pagar R$100 de dividendos. R$30 é retido na fonte pagadora e vai para você apenas R$70. Então, a companhia já pagou o imposto de renda e aí agora o acionista também paga porque recebeu esses dividendos. Já na recompra, isso não ocorre, porque a empresa simplesmente está usando o lucro para fazer compra de ações, não está distribuindo dinheiro diretamente para o investidor. E como no Brasil os dividendos ainda são isentos, no entanto, existe aqui o projeto de lei 307/2021 que infelizmente visa a tributação sobre os lucros e dividendos, uma alíquota de 10%, então eu já te digo definitivamente que, e você vai entender o porquê. Caso essa proposta seja aprovada, eu particularmente irei preferir que a companhia majoritariamente faça recompras do que pague dividendos. No contexto dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Peter Lynch, que para mim é um dos maiores investidores da história, ele não despreza o dividendo. O próprio John D. Rockefeller dizia que uma das poucas coisas que o deixava feliz era o dividendo entrando na conta dele, mas por outro lado a recompra traz mais benefícios tributários e porque na visão dele a recompra demonstra que a empresa está reinvestindo no próprio negócio, que ela acredita no seu negócio e por isso ela está comprando as próprias ações para gerar valor aos acionistas. Então, havendo tributação, obviamente a recompra é melhor, porque na recompra
recompra não tem nenhum tributo, ou seja, nada comendo a sua rentabilidade. O Estado não come a sua rentabilidade, no caso da recompra. Agora, no contexto ainda atual do Brasil, será que a recompra é melhor? A título de curiosidade, você pode pesquisar dentro do site da B3, Programa de Aquisição de Ações em Andamento, e aí você consegue consultar aqui caso você tenha curiosidade. Mas vamos à comparação. Como você sabe, existe uma regra da B3 que, na minha visão, é bastante justa, de que toda vez que uma empresa vai pagar algum provento, algum dividendo, algum juro sobre capital próprio, o valor que está sendo pago é descontado ou ajustado da cotação da ação. Então aqui exemplificando o que acontece na prática. Então vamos aqui ao exemplo de Ambev. Então Ambev aqui, ó, 13 centavos de dividendo mais JCP, dá tanto aqui, né? 60 centavos, tá vendo? E aí na data X, que é aquela data em que você não tem mais direito a receber os proventos, mesmo que seja dono das ações, o que a B3 faz? Ela pega o preço da ação na data do fechamento anterior, do pregão, desconta todos esses proventos em cima da cotação e abre o mercado com esse desconto, com esse ajuste. E por que isso acontece? Porque o valor de mercado de uma empresa tem também como composição o caixa dela. Então, se eu estou tirando do caixa um dinheiro, a empresa vale menos. Por isso que isso acontece. Então, toda vez que uma empresa vai pagar algum provento, você está tirando dinheiro da empresa e mandando para o acionista. Então, é uma troca de bolso da empresa para o bolso do acionista. Mas como o dividendo hoje não é tributado, é interessante isso aqui, porque você pode pegar esse recurso e comprar mais ações da empresa ou de alguma outra empresa que esteja cotada a preços mais interessantes. Dessa forma, dá mais liberdade para o pequeno acionista fazer reinvestimento e fazer aí a bola de neve crescer dentro da sua carteira. Já a recompra de ações funciona de outra maneira. Não é dinheiro entrando na conta do acionista. E aqui eu vou trazer para vocês o exemplo de Cogna, que recentemente publicou um fato relevante aprovando um programa de recompra de ações, ali em fevereiro de 2022. Então, qual é o efeito da recompra de ações? Lembrando que, no caso dos dividendos, o dinheiro entra diretamente na conta do acionista e muitas vezes isso não demora a acontecer. Várias empresas anunciam um dividendo e pagam dentro de um mês, no próprio mês, ou depois de 2 a 3 meses. Algumas empresas demoram mais, às vezes até mais de um ano, como a Vivo e Sanepar, por exemplo, mas a maioria das vezes o dinheiro entra rápido na conta do acionista. Então o efeito é mais imediato. Já a recompra, o efeito é um pouco mais demorado. Às vezes você não consegue verificar os efeitos da recompra imediatamente, pode levar às vezes até mais de um ano. E qual é o efeito da recompra? Toda vez que eu tenho um número X de ações negociadas no mercado, então vamos pegar novamente o exemplo de Cogna. Cogna tem esse número aqui de ações em livre circulação do mercado, tá bom? 1,8 bi de ações. Se a empresa compra parte dessas ações e traz para a sua tesouraria para posterior cancelamento, por exemplo, agora você que é acionista de Cogna, a sua participação na empresa vai aumentar. Como assim, Luan? Suponhamos que eu era um grande acionista e tinha 1% de Cogna, com todo esse número aqui de papéis. Portanto, eu tinha o quê? 18.766.000 ações de Cogna. Isso aqui eu continuo tendo, mesmo com a recompra. Eu não vendi minhas ações, tá bom? E aí a Cogna vai lá e faz o seguinte: aprova um programa de recompra de 5% de todas as ações aqui da Cogna. Então vamos supor que ela vai comprar desse total 5%. Vai usar o caixa para isso. Então ela vai comprar quase 94 milhões de ações. E aí ela pega e cancela todas essas ações. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse número aqui, anterior de total de papéis, e descontar esse número que ela cancelou de ações. Dessa forma, agora a Cogna tem 1,7 bi, esse número aqui, tá bom? E eu continuo com as minhas 187 milhões de ações, que representava 1%. Agora, quanto que a quantidade de ações que eu tenho representa desse todo? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma regrinha de 3. Eu tenho 18.766.000 ações, eu multiplico por 100 e divido pelo novo número de ações que agora tem livre circulação. Olha só, agora minha participação na empresa não é mais de apenas 1%, mas de 1,05%. Aumentou minha participação, logo fui remunerado. E um outro efeito, além disso, de aumentar minha participação empresarial da recompra de ações, é o lucro por ação aumentar. Aqui está negativo, porque Cogna está numa situação ruim, mas olha o exemplo de Vale aqui. O lucro por ação, ele vai aumentar, porque agora tem menos ações. Logo, o dividendo por ação também aumenta. Então, por exemplo, Vale pagou nos últimos 12 meses 11,91 por ação. Se eu diminuo o número de ações de Vale em livre circulação, o que vai acontecer? Cada ação continuará pagando apenas 11,91? Não, porque o dividendo por ação nada mais é que o dividendo total pago. Olha o que pagou aqui a Vale em 2021, 75 bilhões de reais. Eu pego esse montante e divido pelo número de papéis
papéis. Como o número de papéis reduziu, o dividendo por ação aumenta. Então eu ganho dos dois lados, com a participação empresarial e também com o dividendo por ação. Então é uma excelente forma de remunerar o acionista. Então no caso aqui da Cogna, o programa de recompra é de 5,48% das ações em livre circulação no mercado. Um bom programa de recompra significando que a companhia acredita que as suas ações estão descontadas no mercado. Mas será que o efeito é rápido? Começou dia 10 de fevereiro de 2022. E veja, a companhia, desde fevereiro, apresenta uma queda de 5,58%. Então o efeito não é imediato, como eu falei para vocês. Mesma situação da Vale, que também começou um programa de recompra ali em maio de 2022 e de maio até agora também está caindo ali, mais de 4%. Então a recompra remunera para o médio prazo, já o dividendo remunera imediatamente. Por isso, no cenário ainda atual do Brasil, o dividendo parece mais interessante. Lembrando que a recompra, além de não sofrer tributação, não tem aquele ajuste no preço das ações. Por isso também é muito interessante. Só que ainda prefiro o dividendo pelo simples motivo de ainda não ser tributado e porque é dinheiro entrando rápido e eu reinvestindo rapidamente esses recursos, ganhando tempo. Então o dividendo ele te dá tempo. É por isso que hoje ele acaba sendo uma melhor opção. Mas caso a tributação sobre dividendos aconteça, sem sombra de dúvida é recompra. Eu vou preferir que a Taesa, por exemplo, faça recompras, tá bom? Porque minha participação empresarial na Taesa, para o longo prazo, vai acabar aumentando e o dividendo por ação no futuro, que seja pago mesmo o mínimo legal de 25%, também vai acabar aumentando. Mas eu não sei sua opinião, já vai deixando aqui nos comentários. Você prefere hoje dividendo ou recompra de ações? E no pós, tributação de dividendos caso aconteça? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!